Princípios matemáticos da filosofia natural, obra do astrônomo e físico inglês Isaac Newton. A quantidade de matéria é a medida da mesma que resulta da sua densidade e volume em conjunto. O ar, sendo duplicada a sua densidade num espaço também duplicado, torna-se quádruplo e num espaço triplicado sextuplo. Entenda-se o mesmo acerca da neve e do pó condensados, por compreensão ou liquefação. E igual é a explicação para todos os corpos, que por quaisquer causas de diversas formas se condensam. Por outro lado, eu não tenho aqui em conta um meio, se é que existe algum, que penetre livremente os interstícios das partes dos corpos. E entendo, no que se segue, esta quantidade sob o nome de corpo ou massa, indistintamente. Ela é conhecida pelo peso de qualquer corpo. Na verdade, descobri por meio de experiências cuidadosamente realizadas com pêndulos que é proporcional ao peso, como a seguir se mostrará. A quantidade de movimento é a medida do mesmo, que resulta da velocidade e da quantidade de matéria em conjunto. O movimento do todo é a soma dos movimentos de cada uma das partes, e por este motivo, um corpo duplamente maior, com igual velocidade, o movimento é duplo, e com o dobro da velocidade é quádruplo. A força da matéria é o poder de resistir pelo qual cada corpo, tanto quanto dele depende, persevera no seu estado de repouso ou de movimento uniforme ao longo de uma linha reta. Esta força é sempre proporcional ao seu corpo e não difere em nada da inércia da massa, a não ser no modo de a conceber. Por causa da inércia da matéria, sucede que todo corpo dificilmente é alterado do seu estado de repouso ou de movimento. Sob esse ponto de vista, a força íncita pode também chamar-se com um termo mais significativo força da inércia. Na verdade, um corpo exerce esta força apenas na mudança do seu estado causada por outra força impressa em si. E este exercício é sobre diferentes perspectivas, resistência e impulso. É resistência na medida em que o corpo, para conservar o seu estado, resiste à força impressa. É impulso na medida em que o mesmo corpo, cedendo com dificuldade à força do obstáculo, resiste, tenta mudar o estado daquele obstáculo. Atribui-se vulgarmente a resistência aos corpos que estão em repouso e o impulso aos corpos que se movem, mas o movimento e o repouso, tal como são vulgarmente concebidos, só se distinguem relativamente e nem sempre estão realmente em repouso ou os corpos que vulgarmente se observam como tal. A força impressa é a ação exercida num corpo para mudar o seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta. Esta força consiste apenas na ação e não permanece num corpo depois da ação. Um corpo persevera em todo o novo estado somente pela força da inércia. A força impressa provém de diferentes origens, como do choque, da pressão ou da força centrípeta. A força centrípeta é aquela pela qual os corpos são atraídos, impelidos ou de alguma forma tendem na direção de algum ponto, como para um centro. A este gênero pertence a gravidade, pela qual os corpos tendem para o centro da Terra. A força magnética pela qual o ferro se dirige para o ímã é aquela força, qualquer que seja, pela qual os planetas são continuamente afastados dos movimentos retilíneos e são forçados a girar em linhas curvas. Uma pedra girada numa funda tenta afastar-se da mão que a faz girar, e pelo seu esforço destine a funda com tal mais força, quanto mais rápido gira e assim que a largada sai em disparada. A força contrária, aquele esforço pelo qual a funda puxa continuamente a pedra para a mão e a retém na sua órbita, porque é dirigida para a mão como para o centro da sua órbita. Eu chamo-lhe força centrípeta. E igual é a explicação para todos os corpos, que são movidos em círculo.
Todos estes corpos tentam afastar-se dos centros das suas órbitas, e a não ser que alguma força contrária àquele esforço esteja presente, pelo qual sejam impedidos e retidos nas órbitas, a qual por isso chamo força centrípeta. Afastar-se-iam em linha reta com movimento uniforme. Um projétil, se fosse abandonado pela força da gravidade, não se desviaria para a Terra, mas afastar-se-ia para os céus, o universo adentro em linha reta, e isso com o movimento uniforme apenas se fosse suprimida a resistência do ar. Recapitulando, um projétil, se fosse abandonado pela força da gravidade, não se desviaria para a Terra, mas afastar-se-ia para os céus, em linha reta, e isso com movimento uniforme apenas se fosse suprimida a resistência do ar. Um projétil, pela sua gravidade, é continuamente desviado da direção retilínea e infletido para a Terra. E isto mais ou menos em função da sua gravidade e da velocidade de movimento. Quanto menor for a sua gravidade em função da quantidade de matéria, ou maior a velocidade com a qual é lançado, tanto menos se afastará da direção retilínea e mais longe chegará. Se uma esfera de chumbo for lançada com uma dada velocidade em linha horizontal, do cume de algum monte pela força da pólvora de um canhão, continuaria em linha curva até a distância de 2 milhas antes de cair na Terra. Então, com o dobro da velocidade, chegaria quase 2 vezes mais longe, e com 10 vezes mais velocidade, chegaria quase 10 vezes mais longe, contanto que a resistência do ar fosse suprimida. E aumentando a velocidade, poderia ser aumentada à vontade a distância para a qual fosse lançada, e poderia ser diminuída a curvatura da linha que descreveria até que finalmente caísse a uma distância de 10, 30 ou 90 graus, ou mesmo até que percorresse toda a Terra ou por fim se afastasse para os céus e continuasse indefinidamente no seu movimento de afastamento. E pela mesma razão pela qual um projétil com a força da gravidade poderia ser defletido para uma órbita e percorrer toda a Terra, poderia também a Lua, pela força da gravidade, se é grave, ou por qualquer outra força pela qual seja impelida para a Terra, poderia ser continuamente desviada da trajetória retilínea em direção à Terra e ser dirigida para sua órbita. E sem a tal força, a Lua não pode ser retida à sua órbita. Se esta força fosse menor do que a medida certa, não seria suficiente para defletir a Lua na direção retilínea. Se fosse maior do que a medida certa, afastá-la-ia demasiado, fazendo-a sair da sua órbita em direção à Terra. Na verdade, requer-se que seja de intensidade exata, e pertence aos matemáticos encontrar a força pela qual um corpo possa ser exatamente retido numa dada órbita, qualquer que seja com uma dada velocidade, e, por sua vez, encontrar a trajetória curvilínea para a qual um corpo saindo de um dado lugar, qualquer que seja, com uma dada velocidade, seja defletido por uma dada força. Mas a quantidade desta força centrípeta é de 3 gêneros: absoluta, aceleratriz e motriz. A quantidade absoluta de uma força centrípeta é a medida da mesma, maior ou menor, em função da eficácia da causa que a propaga do centro através das regiões circundantes. Como a força magnética, que é maior no ímã e menor no outro, em função da grandeza do ímã ou grau da intensidade. A quantidade aceleratriz de uma força centrípeta é a medida da mesma, proporcional à velocidade que produz num dado tempo. Como a força do mesmo ímã é maior numa distância menor e menor numa distância maior, ou a força da gravidade, que é maior nos vales e menor nos cumes dos montes elevados, e ainda menor, como adiante se verá, a grandes distâncias do globo, da Terra, mas em distâncias iguais é a mesma em todas as partes, porque ela acelera igualmente todos os corpos que caem, sejam pesados ou leves, grandes ou pequenos, suprimida a resistência do ar.
A quantidade motriz de uma força centrípeta é a medida da mesma proporcional ao movimento que produz num dado tempo. Como, como o peso que é maior num corpo maior e menor num corpo menor, e no mesmo corpo é maior perto de terra, a menor do céu, nos céus. Esta quantidade é centripetência ou propensão de todo o corpo para um centro e, por assim dizer, o seu peso, e é sempre conhecida por meio de uma força contrária igual a ela, com a qual se pode impedir a queda do corpo. Estas quantidades das forças, para abreviar, podem chamar-se forças motrizes, aceleratrizes e absolutas, e, para as distinguir, refere-se aos corpos que se dirigem para um centro, aos lugares dos corpos e ao centro das forças. A saber, a força motriz refere-se ao corpo como um esforço do todo para um centro, composto pelo esforço de todas as partes. A força aceleratriz ao lugar do corpo como alguma eficácia difundida do centro através de cada lugar circundante para mover os corpos que aí estejam. E a força absoluta refere-se ao centro, como dotado de alguma causa sem a qual as forças motrizes não se propagariam pelas regiões circundantes, quer essa causa seja algum corpo central, tal como um ímã no centro de uma força magnética, ou a Terra no centro da força que produz gravidade, quer alguma outra que não seja visível. Esta concepção é, sobretudo, matemática. Com efeito, eu não pondero, por agora, as causas e sedes físicas das forças. Portanto, a força aceleratriz está para a força motriz como a portanto, a força aceleratriz está para a força motriz como a celeridade para o movimento. Na verdade, a quantidade de movimento provém da celeridade e da quantidade de matéria, e a força motriz provém da força aceleratriz e da quantidade da mesma matéria em conjunto. Na verdade, a soma das ações da força aceleratriz em cada partícula de um corpo é a força motriz do todo. Por isso, perto da superfície da Terra, onde a gravidade aceleratriz ou a força que produz gravidade é a mesma em todos os corpos, a gravidade motriz ou o peso é como o corpo. Mas, se subir para regiões onde a gravidade aceleratriz se torne menor, o peso diminuirá igualmente e será sempre como o corpo e a gravidade aceleratriz em conjunto. Assim, nas regiões onde a gravidade aceleratriz é metade, o peso de um corpo duplamente ou triplamente menor será 4 ou 6 vezes menor. Continuando, chamo, no mesmo sentido, aceleratrizes e motrizes às atrações e aos impulsos. Porém, eu uso as palavras atração, impulso ou qualquer propensão para um centro, indistinta e indiscriminadamente, considerando estas forças não físicas, mas apenas matematicamente. Considerando estas forças não físicas, mas apenas matematicamente. Acautele-se, pois, o leitor, para que não pense que eu, por palavras deste tipo, defini a espécie ou modo da ação, a causa ou a razão física em qualquer parte, ou que eu atribuí forças verdadeira e fisicamente a centros que são pontos matemáticos, se é que alguma vez disse que os centros atraem ou que os centros têm forças. Escolho. Até aqui, pareceu necessário explicar em que sentido devem ser tomadas, no que se segue, palavras menos conhecidas. Tempo, espaço, lugar e movimento são termos de todos bem conhecidos. Porém, deve notar-se que vulgarmente não se concebem estas quantidades a não ser em relação àquilo que é sensível. E como daí provém alguns conceitos errados, convém, para os eliminar, dividir estas quantidades em absolutas e relativas, verdadeiras e aparentes, matemáticas e vulgares. O tempo absoluto, verdadeiro e matemático, em si e por sua natureza, sem relação com nada de extenso, flui de modo uniforme, com outro nome chama-se duração. O tempo relativo, aparente e vulgar é uma medida qualquer, sensível e extrema, quer exata, quer aproximada da duração pelo movimento, a qual é vulgarmente usada em vez do tempo verdadeiro, como
a hora, o dia, o mês e o ano. O espaço absoluto, por sua natureza, sem relação com nada daquilo que lhe é externo, permanece sempre igual e imóvel. O espaço relativo é qualquer medida ou dimensão móvel deste espaço, a qual é definida pelos nossos sentidos, pela sua posição em relação aos corpos e é vulgarmente usado como espaço imóvel. Como a dimensão do espaço subterrâneo, aéreo ou celeste, que é determinada pela sua posição em relação à Terra. O espaço absoluto e o espaço relativo são a mesma coisa, em espécie e em grandeza, mas não permanecem sempre o mesmo em número. Por exemplo, se a Terra se mover, o espaço do nosso ar, que relativamente em relação à Terra permanece sempre o mesmo, será ora uma parte do espaço absoluto para a qual o ar passa, ora outra parte dele, e assim, de modo absoluto, será perpetuamente mudado. Lugar é a parte do espaço que o corpo ocupa. Em função do espaço, é ou absoluto ou relativo. Digo a parte do espaço, não a situação do corpo ou a superfície externa. Na verdade, os lugares de sólidos iguais são sempre iguais. As superfícies, porém, são muitas vezes desiguais por causa da dissemelhança das formas. Na verdade, propriamente falando, as posições não têm quantidade, nem são tanto lugares quanto afecções dos lugares. O movimento de um todo é o mesmo que a soma dos movimentos das partes, isto é, a translação de um todo do seu lugar é a mesma que a soma das translações das partes dos seus lugares. E, por este motivo, o lugar de um todo é o mesmo que a soma dos lugares das partes, e por isso é interno e está no corpo todo. Movimento absoluto é a translação de um corpo de um lugar absoluto para outro lugar absoluto. Movimento relativo é a translação de um lugar relativo para outro lugar relativo. Assim, na nau que é levada pelas velas desfraldadas, o lugar relativo do corpo é aquele sítio da nau no qual o corpo se encontra ou é aquela parte de toda a concavidade que o corpo enche e que, portanto, se move juntamente com a nau. E repouso relativo é a permanência do corpo no mesmo sítio da nau ou parte da sua concavidade. Mas o repouso verdadeiro é a permanência do corpo na mesma parte daquele espaço imóvel, na qual a própria nau se move juntamente com a sua concavidade e com tudo o que contém. Por isso, se a Terra está verdadeiramente em repouso, o corpo que relativamente repousa na nau mover-se-á verdadeira e absolutamente com a velocidade com a qual a nau se move na Terra. Se, pelo contrário, também a Terra se move, o movimento verdadeiro e absoluto do corpo resultará em parte do movimento verdadeiro da Terra no espaço imóvel e, em parte, do movimento relativo da nau na Terra. E seu corpo também se move relativamente na nau. O seu movimento verdadeiro resultará, em parte, do movimento verdadeiro da Terra no espaço imóvel e, em parte, dos movimentos relativos tanto da nau na Terra como do corpo na nau. E destes movimentos relativos resultará o movimento relativo do corpo na Terra. Se aquela parte da Terra onde se encontra a nau se move verdadeiramente se aquela parte da Terra onde se encontra a nau se move verdadeiramente para o Oriente com uma velocidade de 10.000 parts e a nau for levada pelas velas e pelo vento para o Ocidente com uma velocidade de 10 parts e um marinheiro andar na nau para o Oriente com a parte da velocidade, então o marinheiro mover-se-á verdadeira e absolutamente no espaço imóvel com 1.000 partes da velocidade para o Oriente e mover-se-á relativamente na Terra para o Ocidente com 9 partes da velocidade. Em astronomia, o tempo absoluto distingue-se do tempo relativo pela equação do tempo vulgar. Na verdade, os dias naturais que vulgarmente são considerados como iguais para a medida do tempo são desiguais. Os astrônomos corrigem esta desigualdade para medir os movimentos celestes a partir de um tempo mais verdadeiro. É possível que não haja nenhum movimento igual
pelo qual o tempo possa ser rigorosamente medido. Todos os movimentos podem ser acelerados ou retardados, mas o fluxo do tempo absoluto não pode ser alterado. A duração ou a perseverança da existência das coisas é a mesma, quer os movimentos sejam rápidos, lentos ou nulos. Por isso, ela distingue-se perfeitamente pelas suas medidas sensíveis e depende-se das mesmas por uma equação astronômica. Mas a necessidade desta equação para determinar os fenômenos obtém-se tanto por meio da experiência do relógio oscilatório, como também por meio das eclipses dos satélites de Júpiter. Assim como a ordem das partes do tempo é imutável, assim também o é a ordem das partes do espaço. Se estas se movessem dos seus lugares, mover-se-iam, por assim dizer, de si próprias. Na verdade, tempos e espaços são, por assim dizer, os lugares de si próprios e de todas as coisas. Todas as coisas estão colocadas no tempo quanto à ordem de sucessão, no espaço quanto à ordem de posição. Faz parte da sua essência serem lugares, e é absurdo que se movam os lugares primordiais. Portanto, estes são lugares absolutos, e apenas as translações desses lugares são movimentos absolutos. Mas por que estas partes do espaço não podem ser vistas, nem podem ser distinguidas uma das outras pelos nossos sentidos, recorremos, em vez delas, a medidas sensíveis. Na verdade, definimos todos os lugares a partir das posições e das distâncias das coisas em relação a algum corpo, que observamos como imóvel. Depois também calculamos todos os movimentos pela sua relação com os lugares já referidos, na medida em que concebemos que os corpos são deslocados desses mesmos lugares. Assim, em vez de lugares e de movimentos absolutos, usamos os relativos, e não de modo inadequado nas coisas humanas. Porém, nas filosóficas, deve abstrair-se dos sentidos, pois é possível que não esteja realmente em repouso um corpo ao qual não são referidos lugares e movimentos. Mas repouso e movimento absolutos e relativos distinguem-se um do outro pelas suas propriedades, causas e efeitos. É uma propriedade do repouso que os corpos que estão verdadeiramente em repouso estejam em propriedade do repouso, que os corpos que estão verdadeiramente em repouso estejam em repouso entre si. E por este motivo, visto que é possível que algum corpo esteja absolutamente em repouso nas regiões das estrelas fixas, ou mais longe, mas como não se pode saber, a partir da posição mútua dos corpos nas nossas regiões, se algum destes mantém ou não uma dada posição em relação àquele longínquo, não se pode definir o repouso verdadeiro a partir da posição destes entre si. É uma propriedade do movimento que as partes que conservam dadas posições em relação a todos participem dos movimentos desses mesmos todos. Na verdade, todas as partes dos corpos que giram tendem a afastar-se do eixo do movimento, e o impulso dos corpos que avançam provém do impulso conjunto de cada uma das partes. Portanto, ao moverem-se os corpos à volta, move-se aqueles que estão relativamente em repouso dentro deles. E por isso, o movimento verdadeiro e absoluto não pode ser definido pela translação a partir da proximidade dos corpos que se consideram como em repouso. Na verdade, os corpos externos devem ser considerados não só como estando em repouso, mas também devem estar verdadeiramente em repouso. Por seu lado, todos os corpos incluídos, além da translação, pela proximidade dos corpos à volta, também participarão dos seus movimentos verdadeiros. E suprimindo aquela translação, não estão verdadeiramente em repouso, mas apenas serão observados como estando em repouso. Na verdade, os corpos circundantes estão para os que encerra como a parte exterior do todo está para a parte interior, ou como a casca está para o núcleo. Quando a casca se move, também o núcleo se move, sem translação da proximidade da casca como parte de um todo. Afim, a propriedade precedente é mover-se. A propriedade precedente é mover-se juntamente com o lugar aquilo que nele está colocado quando o lugar se move.
Por este motivo, um corpo que se move de um lugar movido participa também do movimento do seu lugar. Portanto, todos os movimentos que se fazem a partir de lugares movidos são apenas parte dos movimentos inteiros e absolutos. E todo movimento inteiro é composto do movimento do corpo do seu primeiro lugar e do movimento deste lugar a partir do seu lugar, e assim sucessivamente. Sem interrupção, até que alcance um lugar imóvel, como no exemplo do marinheiro, supramencionado. Donde se segue que os movimentos inteiros e absolutos não podem ser definidos a não ser por meio de lugares imóveis. E por isso referi anteriormente esses movimentos aos lugares imóveis e os movimentos relativos aos lugares móveis. Porém, lugares imóveis não são senão todos aqueles que conservam entre si as posições dadas do infinito até o infinito, e permanecem sempre imóveis e constituem o espaço ao qual eu chamo imóvel. As causas pelas quais se distinguem entre si os movimentos verdadeiros e os relativos são as forças impressas nos corpos para produzir movimento. O movimento verdadeiro não se produz nem se muda, a não ser por forças impressas no próprio corpo movido. Mas o movimento relativo pode ser gerado e mudado sem as forças impressas neste corpo, pois é suficiente que somente se imprimam noutros corpos com os quais estejam em relação, de modo que, ao cederem estes, se mude aquela relação na qual consiste o repouso ou movimento relativo deste corpo. Mais uma vez, o movimento verdadeiro é sempre mudado pelas forças impressas no corpo movido. Pelo contrário, o movimento relativo não é necessariamente mudado por estas forças. Na verdade, se as mesmas forças também se imprimirem noutros corpos com os quais se estabelece a relação de forma que se conserve a posição relativa, conservar-se-á a relação na qual consiste o movimento relativo. Portanto, todo movimento relativo pode mudar-se quando se conserve o verdadeiro, e pode conservar-se quando se muda o verdadeiro. E, por isso, o movimento verdadeiro não consiste em relações deste gênero. Os efeitos pelos quais se distinguem entre si os movimentos absolutos e os relativos são as forças de afastamento do eixo do movimento circular. Na verdade, no movimento circular puramente relativo, estas forças não existem, porém, no verdadeiro e absoluto, são maiores ou menores em função da quantidade de movimento. Se se pendurar um balde de um fio muito longo e for continuamente movido em círculo, até que o fio fique muito rígido devido à contorção, e a seguir se encher de água e, juntamente com a força, ficar em repouso. Naquele momento, com alguma força repentina, for movido em círculo com o movimento contrário, e ao relaxar-se o fio, se mantiver durante muito tempo neste movimento, no início a superfície da água será plana, como antes do movimento do balde, mas depois, ao imprimir-se a pouco e pouco uma força na água, o balde fará com que esta comece também sensivelmente a girar. Ela própria afastar-se-á a pouco e pouco do centro e subirá para os lados do balde, revestindo uma forma côncava, como eu próprio experimentei, e com um movimento cada vez mais acelerado, subirá mais e mais até que completamente revoluções com o balde e com um movimento cada vez mais acelerado, subirá mais e mais até que, completando revoluções com o balde em tempos iguais, nele repousa relativamente. Esta subida revela o esforço de afastamento em relação ao eixo do movimento e, por tal esforço, se manifesta e se mede o movimento circular verdadeiro e absoluto da água, e este é totalmente contrário ao movimento relativo. No início, quando o movimento relativo da água no balde era máximo, aquele movimento não produzia nenhum esforço de afastamento em relação ao eixo. A água não se dirigia para a circunferência subindo para os lados do balde, mas permanecia plana, e por isso seu movimento circular verdadeiro ainda não tinha começado. Mas depois,
Quando o movimento relativo da água decresceu, a sua subida para os lados do balde mostrava o esforço de afastamento em relação ao eixo. Este esforço mostrava o seu movimento circular verdadeiro sempre crescente e, finalmente, atingindo o máximo, quando a água repousa relativamente no balde. Porque este esforço não depende da translação da água relativamente aos corpos à volta e, por isso, o movimento circular verdadeiro não pode ser definido por tais translações. O movimento verdadeiro circular de qualquer corpo que gira é único e corresponde a um esforço único como efeito próprio e adequado. Porém, os movimentos relativos são inúmeros, de acordo com as várias relações com os corpos exteriores. E tal como as relações são totalmente destituídos de efeitos verdadeiros, a não ser à medida em que participam daquele movimento verdadeiro e único.